Beleza, então nós vimos aí anteriormente como que faz para fazer importação, né, de vários e vários módulos aí, né, de um arquivo, de um package, né, um pacote de funções aí, tá? Uma library, uma biblioteca de funções. Dentro dessa library aqui que nós estamos criando aqui, Matemática.js, nós temos vários módulos, tá? Onde nós podemos fazer importação individual ou até a importação em grupo, né? Só que nesse caso aqui a gente não tinha feito isso ainda. A gente só sabe fazer direto, né? Então deixa eu criar um outro main aqui, só fazer uma cópia do meu main, deixar o meu main old aqui, tá? Vou criar um main old 2, tá? Que é o meu segundo old já, e fazer com que o meu main atual faça a importação. Então eu poderia falar assim, bom, eu quero importar todo mundo, tá? Eu quero importar essa galera aqui dentro. Se você pôr o asterisco, ele faz isso. Porém, como que nós vamos diferenciar quem é o somar, quem é o multiplicar, quem é o subtrair? Então nós podemos dar um nome em forma de objeto, por exemplo, math, de matemática, por exemplo. Tá? Então eu importei todo mundo como math, e agora? Ou assim, math, para ficar mais... né? Ah, perdão, o meu está em português aqui, matemática, então deixa eu chamar o carinha de math, matemática, tá? Então nesse caso, quando você faz essa importação em grupo, né, você não precisa colocar aqui em forma de conjuntos, né, o abre e fecha chaves, porque você não está carregando individualmente cada um deles. Então basta colocar sem esse abertura e fechamento de chaves, tá? Nesse formato aqui, e pronto, nós já temos aqui a importação de toda a galera. Aí você fala, bom, mas e agora? E para chamar esse somar? Então nós colocamos aqui o math.somar. Então é como se fosse uma instância, tá? A library inteira vai ser tratada como se fosse uma variável, né? uma variável de instância com métodos internamente. Então seria assim, math.somar, math.multiplicar, o math.subtrair e o math.dividir, tá? Então fica assim. Pronto, prontinho, prontinho. Vamos testar isso? O nosso somar chama o nosso main, que é o nosso main atual. Esses outros aqui ficaram só para a gente lembrar que eles existiram um dia, tá? E agora nós vamos carregar isso aqui no browser. Carregando, fiz uma besteirinha, carreguei o JS ao invés de carregar o somar. Carregando, tá? É só clicar com o direito, né? E abrir com o Light Server. Se você veio direto para essa aula, em aulas anteriores, em vídeos anteriores, nós mostramos aí como que faz para fazer esse carregamento via Light Server. É um pluginzinho que a gente utiliza aqui do Visual Studio e ajuda a gente a ter essa atualização, esse reload automático aí no nosso browser. Ajuda bastante, tá? Então, visualizando aqui no nosso servidor local, nós temos aqui tudo funcionando igual anteriormente, tá? Então, basicamente, o que nós fizemos foi fazer uma importação direta para todo mundo e colocar uma variável aqui, tá? Um apelido, uma variável como se fosse um objeto. Então, nós estamos trabalhando toda essa galerinha que está aqui dentro como sendo um objeto, tá? E aí eu preciso desse objeto que representa todo mundo para eu poder especificar quem que eu quero chamar. Tá, joia? Mas e se eu não colocar, chamar direto assim, ó, somar, será que ele não vai entender? Então vamos carregar aqui novamente, já mostrou, ó, somar is not defined at main.js na linha 7, tá? Então não existe esse somar, não sei quem que é somar, mesmo que você tenha importado, ele foi importado e você precisa acessar pela referência que você deu o nome. Você pode dar o nome que você quiser aqui, tá joia? E agora sim a gente consegue acessar. Bom, aí você pode falar assim, puxa, que legal, gostei dessa ideia do math. Será que naquele outro formato onde eu teria que importar um a um, né? Eu estou especificando qual é o módulo que eu estou importando. Eu também poderia usar o as para dar um nome diferente para ele? Se fosse nesse formato que é o nosso old 2, ó, tá vendo? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso old 2 aqui, vou chamar o nosso main atual de old 3, tá? Já foi, já é velho agora. E eu peguei o nosso old 2, que eu acabei de duplicar, e vou chamar de main. Então, ou seja, voltei ao meu anterior, agora ele que é o main. Se você voltar aqui, ele está tudo funcionando bonitinho. O main agora modificou, tá? Então, beleza, só uma brincadeira que a gente está fazendo aqui. O main sempre vai ser o que vai estar sendo carregado ali. Beleza, então nesse main aqui ele continua chamando isoladamente, né, independente de cada módulo. Eu poderia, de repente, dar um apelido para esse carinha aqui. Por exemplo, eu vou dar um nome em inglês para ele aqui, ó. Esse cara somar vai ser o sum, por exemplo, tá? Esse multiplicar vai ser o mode. Vamos chamar de mode. O divisão vai ser um div, por exemplo. E o subtrair vai ser um sub, tá? Pode ser assim. E o somar vamos chamar assim de som. 3 linhas, 3 desse, para ficar padronizado, 3 desse, 3 desse, 3 desse em português mesmo. E sub aqui, beleza?
Então eu dei um as aqui só para a gente renomear, porque o nome da função está muito grande e tal, e eu quero dar um nome individual para cada uma. Isso vai funcionar? Será que agora eu posso chamar dessa forma? Perceba que quando eu falei sub, já tem uma função declarada como sub. E é verdade, cadê? Sub, já tem alguém chamado sub aqui, ó. Essa variável está entrando em conflito, tá? Então, ou seja, eu estou tentando chamar esse cara de subtrair, eu vou chamar ele de su, tá? Só para a gente ver. Então vamos mudar aqui. Todo mundo vai ter 2 letras só. Tá? Vai ser o so, o mu, o di e o su. Apelidinhos aí para cada um deles, tá? Então, olha só, agora nós não temos ninguém brigando, tá? Opa, ele falou que o somar já is defined, na linha 13. Então, vamos verificar aqui na linha 13, somar. Então, beleza. Então, nesse caso aqui, eu coloquei somar, mas então, será que eu poderia chamar ele com o nome original? Ou agora que eu defini o as, eu preciso colocar o so? Olha só, preciso colocar o so. E aí ele pulou o problema para multiplicar. Tá? Então não posso usar mais multiplicar. Eu tenho que usar quem? O mu. O mu é meu novo multiplicar. E o subtrair? O meu subtrair tem que ser o su. Cada um tem um apelidinho agora, tá vendo? E o dividir? Tem que ser o di. Tá? Olha só. Então agora sim funcionou redondinho. Então você também pode se deparar com essa sintaxe aqui, tá bom? Onde você pode estar especificando um apelidinho para cada módulo que você está importando naquela library.